A noite caía sobre a serra de Minas Gerais, trazendo consigo uma bruma espessa, que parecia dançar entre os pinheiros altos e esguios. Na rodovia dos E62, o asfalto brilhava com as gotas de chuva que começavam a cair, criando um cenário desolador e misterioso. Os faróis dos carros cortavam a escuridão, mas a visibilidade era limitada. E o clima opressivo deixava os motoristas apreensivos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Maria Clara dirigia sozinha, voltando de uma visita à sua família na cidade de Diamantina. Ela estava ansiosa para chegar em casa, em Belo Horizonte, onde seu marido e filha aguardavam. A estrada sinuosa exigia atenção redobrada, mas Maria Clara era uma motorista experiente e já havia percorrido aquele trajeto inúmeras vezes. No entanto, algo naquela noite parecia diferente. Havia uma sensação de inquietude no ar, algo que ela não conseguia explicar. Enquanto dirigia, Maria Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou pelo retrovisor e viu apenas a escuridão. O rádio, que tocava baixinho uma canção sertaneja, começou a falhar, produzindo chiados estranhos. Tentou ajustar a frequência, mas o som continuou distorcido. Decidiu então desligá-lo, preferindo o silêncio àquela interferência perturbadora. De repente, à frente, ela avistou um vulto na beira da estrada. Era uma mulher, aparentemente descalça e com roupas brancas, encharcadas pela chuva. Maria Clara freou bruscamente. O carro derrapou um pouco, mas conseguiu parar a tempo. O coração batia acelerado e ela respirava ofegante. A mulher não se mexia, apenas olhava fixamente para o carro. Meu Deus, o que será que aconteceu com ela? Pensou Maria Clara. Sem hesitar, saiu do carro e correu em direção à mulher. Quando se aproximou, notou que a mulher estava pálida, quase translúcida, e seus olhos tinham uma expressão vazia, como se não estivesse realmente ali. Você está bem? Precisa de ajuda? Perguntou Maria Clara, tentando esconder seu medo. A mulher não respondeu. Apenas levantou a mão, apontando para a escuridão da estrada. Foi então que Maria Clara percebeu que havia algo errado. Muito errado. De repente, um som estridente de freios rasgou o ar. Maria Clara virou-se rapidamente e viu um caminhão vindo em alta velocidade, derrapando na pista molhada. Tudo aconteceu em um instante. O impacto foi brutal. Maria Clara foi jogada para o lado e tudo se tornou um borrão de luzes e dor. O mundo ao seu redor desmoronou e sua visão escureceu. Quando recobrou a consciência, Maria Clara estava deitada na beira da estrada. O caminhão estava tombado e havia destroços espalhados por toda parte. A mulher de branco havia desaparecido. Sentindo uma dor intensa, tentou se levantar, mas seu corpo não respondia. Seus olhos, no entanto, ainda funcionavam. E ela viu algo que a deixou ainda mais aterrorizada. Ali, entre os destroços, estava seu próprio corpo, imóvel e ensanguentado. Ela estava morta. Maria Clara gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, incapaz de se mover, incapaz de ser ouvida. A mulher de branco reapareceu, agora ao lado de seu corpo. Seus olhos tristes encontraram os de Maria Clara, e ela finalmente falou. Você está condenada a vagar por esta estrada, assim como eu, até que sua história seja conhecida, até que a verdade sobre sua morte seja revelada. Maria Clara sentiu uma onda de desespero tomar conta de si. Estava condenada a uma existência sombria, uma alma perdida na rodovia dos E62, em busca de justiça e redenção. O tempo parecia não passar para Maria Clara. A rodovia dos E62, outrora um simples caminho entre cidades, havia se transformado em sua prisão eterna. Os dias e noites se misturavam em uma sequência interminável de momentos solitários, intercalados apenas pelos ruídos dos carros que passavam e os sussurros das árvores ao vento. Cada noite, a mulher de branco aparecia, silenciosa como uma sombra. Maria Clara não sabia quem ela era, ou por que estava presa àquela estrada, mas sentia que havia uma conexão profunda entre ela. Algo trágico e inexplicável as unia naquele destino sombrio. Uma noite, enquanto observava os faróis dos carros que passavam, Maria Clara percebeu que podia sentir as emoções das pessoas dentro deles. Via medo, ansiedade, tristeza e, ocasionalmente, uma breve centelha de alegria. Ela tentou se comunicar, mas suas palavras eram apenas um eco distante, inaudível para os vivos. Então, algo mudou. Um carro parou na beira da estrada, exatamente onde Maria Clara havia sofrido o acidente. Era um veículo antigo, com as luzes traseiras piscando de forma irregular. Uma mulher saiu do carro, segurando uma lanterna e um mapa amassado. Seus olhos estavam cheios de determinação e dor. Ela pode me ver? Pensou Maria Clara, com uma esperança renovada.
A mulher olhou em volta, aparentemente em busca de algo ou alguém. Seus movimentos eram cautelosos, como se esperasse encontrar algo assustador. Quando seus olhos encontraram os de Maria Clara, a expressão de surpresa e medo confirmou sua suspeita. Ela podia vê-la. Quem é você? Perguntou a mulher com a voz trêmula. Eu sou Maria Clara. Morri aqui nesta estrada. Você pode me ver? Respondeu Maria Clara tentando manter a calma. Sim, posso vê-la. Meu nome é Ana. Estou aqui porque ouvi falar de uma mulher que morreu nesta estrada. Acho que ela pode ser minha irmã. Ela desapareceu há muitos anos e todas as pistas me trouxeram até aqui. Maria Clara sentiu uma onda de tristeza e empatia. Ela sabia o que era perder alguém querido. Eu não sei quem é sua irmã, mas há outra mulher aqui. Ela sempre aparece à noite, vestida de branco. Talvez ela possa ajudar. Ana assentiu, seus olhos ainda arregalados de medo, mas também de determinação. Eu farei o que for preciso para descobrir a verdade. Enquanto esperavam, Ana contou sua história. Sua irmã, Laura, desapareceu há quase uma década. Desde então, Ana havia dedicado sua vida a encontrar respostas, seguindo pistas e relatos de pessoas que haviam visto aparições na rodovia 262. A mulher de branco era uma dessas aparições, uma lenda local que muitos acreditavam ser apenas um mito. Mas Ana sabia que havia algo mais, algo que conectava todas essas histórias. Quando a noite finalmente caiu, a mulher de branco apareceu. Sua presença era etérea, quase transparente, mas seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda. Ela olhou para Ana e Maria Clara, como se reconhecesse a busca de Ana e a dor de Maria Clara. Você é Laura? Perguntou Ana, sua voz carregada de emoção. A mulher de branco balançou a cabeça lentamente. Não sou Laura. Meu nome é Isabel. Eu morri aqui há muitos anos, mas minha alma está presa a esta estrada. Assim como Maria Clara, estou condenada a vagar até que a verdade sobre minha morte seja conhecida. Então, como posso ajudar? Perguntou Ana, desesperada por respostas. Há segredos enterrados nesta estrada. Segredos que precisam ser revelados. Você deve encontrar as pistas, descobrir o que realmente aconteceu conosco, contar nossas histórias. Só assim poderemos descansar em paz. Ana sentiu um peso enorme em seus ombros, mas também uma nova determinação. Ela sabia que a jornada seria longa e difícil, mas estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para libertar as almas presas na rodovia 262. E talvez encontrar sua irmã perdida. Maria Clara observou enquanto Ana se preparava para sua missão, sentindo uma nova esperança nascer dentro de si. Talvez com a ajuda de Ana, ela finalmente pudesse encontrar paz e justiça. E juntas, poderiam desvendar os mistérios sômbrios da rodovia 262. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. Ana acordou no banco traseiro de seu carro, com o corpo dolorido e a mente cheia de perguntas. A conversa com as almas presas na rodovia 262 ainda ecoava em sua mente. Determinada a encontrar respostas, ela começou a preparar-se para sua investigação. Maria Clara e Isabel observavam Ana enquanto ela se movimentava pela beira da estrada. Embora não pudessem interagir fisicamente, suas presenças eram reconfortantes. Elas haviam encontrado uma aliada no mundo dos vivos, alguém que poderia revelar a verdade e finalmente libertá-las. Ana começou sua busca por pistas onde tudo começou, no local do acidente de Maria Clara. Ela inspecionou o asfalto, procurando por marcas ou objetos que pudessem oferecer alguma pista. No entanto, a estrada parecia estar limpa, como se nada tivesse acontecido ali. Enquanto examinava o local, Ana ouviu um ruído vindo da floresta próxima. Seguindo o som, ela encontrou uma pequena trilha que levava a uma clareira. No centro da clareira havia um velho marco de pedra, coberto de musgo e parcialmente enterrado. Curiosa, Ana se aproximou e começou a limpar a pedra, revelando inscrições antigas. Será que isso tem algo a ver com as mortes? Pensou Ana. As inscrições eram difíceis de ler, mas Ana conseguiu identificar algumas palavras. Pareciam nomes e datas, possivelmente um memorial antigo. Havia algo de inquietante naquele lugar, como se a própria natureza guardasse segredos sômbrios. Maria Clara e Isabel, sentindo a energia daquele lugar, tentaram se comunicar com Ana, mas suas vozes eram fracas. Ana, no entanto, sentia uma presença e sabia que estava no caminho certo. Este lugar tem uma história, disse Ana, falando mais para si mesma. Preciso descobrir mais sobre ele. De volta à cidade, Ana decidiu visitar a biblioteca local. Lá ela poderia encontrar registros históricos e talvez descobrir mais sobre o marco de pedra e os nomes inscritos nele.
Passou horas folheando livros empoeirados e antigos jornais, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Foi então que encontrou uma referência a um acidente trágico ocorrido na rodovia dos 62, muitos anos atrás. Um ônibus escolar havia caído em uma ravina, matando todos a bordo. Entre as vítimas estavam muitas crianças e um jovem casal, Isabel e seu noivo. A história de Isabel, pensou Ana com o coração apertado. Ela estava naquele ônibus. Continuando sua pesquisa, Ana descobriu que o marco de pedra havia sido erguido em memória das vítimas. A comunidade local havia construído o memorial, mas com o passar do tempo ele foi esquecido e deixado para ser engolido pela floresta. Isso explica o porquê de Isabel estar presa aqui, concluiu Ana. Mas ainda não explica a morte de Maria Clara. Decidida a seguir todas as pistas, Ana passou a noite na biblioteca, pesquisando sobre outros acidentes na rodovia 262. Descobriu que a estrada tinha uma longa história de tragédias inexplicáveis. Carros que perdiam o controle sem motivo aparente, caminhões que desapareciam sem deixar vestígios e muitas outras mortes misteriosas. Há algo mais aqui, murmurou Ana, sentindo o peso da responsabilidade crescer. Algo que conecta todas essas mortes. Enquanto Ana mergulhava mais fundo em sua investigação, Maria Clara e Isabel sentiam uma mistura de esperança e apreensão. Elas sabiam que Ana estava chegando perto da verdade, mas também sabiam que revelar esses segredos poderia ser perigoso. Forças sombrias estavam em jogo, e Ana estava se aventurando em um território desconhecido e cheio de perigo. Com o amanhecer de um novo dia, Ana sabia que sua jornada estava apenas começando. Determinada a encontrar respostas e a libertar as almas presas na rodovia 262, ela estava disposta a enfrentar qualquer desafio. E, com a ajuda de Maria, Clara e Isabel, estava preparada para desvendar os mistérios sômbrios que assombravam aquela estrada. Ana acordou com o som suave da chuva batendo contra as janelas da biblioteca. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava afiada com a descoberta da noite anterior. Ela precisava entender mais sobre a conexão entre os acidentes e especialmente sobre a morte de Maria Clara. Decidida a seguir todas as pistas possíveis, Ana dirigiu-se ao arquivo municipal. Talvez ali encontrasse mais detalhes sobre os acidentes e as vítimas. Quando chegou, foi recebida por um bibliotecário idoso, o Sr. Geraldo, que conhecia bem a história da região. "Bom dia, senhorita", disse o senhor. Geraldo com um sorriso acolhedor. "Posso ajudá-la com algo específico?" "Bom dia", respondeu Ana. "Estou pesquisando sobre os acidentes na rodovia do 62, especialmente sobre um acidente de ônibus que ocorreu há muitos anos, e também sobre um acidente recente que matou uma mulher chamada Maria Clara." Os olhos do Sr. Geraldo se estreitaram ligeiramente ao ouvir o nome de Maria Clara. "Sim, lembro-me do acidente do ônibus. Foi uma tragédia que abalou a cidade. Quanto a Maria Clara, sua morte ainda é um mistério. Mas posso mostrar-lhe os registros." Ana seguiu o Sr. Geraldo até uma sala cheia de arquivos antigos. Ele entregou-lhe uma caixa com documentos relacionados aos acidentes na rodovia 262. "Aqui está tudo o que temos. Espero que encontre o que procura." Ana passou horas analisando os documentos. Descobriu que, além do acidente do ônibus, houveram muitos outros incidentes ao longo dos anos, todos em circunstâncias misteriosas. Em todos os relatos havia menções de aparições de figuras fantasmagóricas na estrada, aumentando o mistério em torno da rodovia dos 62. Ao examinar os registros de Maria Clara, Ana encontrou algo intrigante. Um relatório policial mencionava que pouco antes do acidente, Maria Clara havia relatado sentir uma presença estranha e avistado uma mulher de branco na beira da estrada. Isso confirmava o que Maria Clara havia contado, mas não explicava por que isso havia acontecido. Enquanto folheava os papéis, Ana encontrou uma carta que parecia fora do lugar. Era uma carta antiga, datada de muitos anos antes do acidente do ônibus. A carta descrevia um ritual realizado por um grupo de pessoas para proteger a estrada de um mal antigo. Aparentemente, o ritual envolvia sacrifícios e feitiços para manter algo sombrio contido. "A estrada está amaldiçoada", pensou Ana, seu coração batendo rápido. Mas o que causou a maldição? Ana decidiu que precisava de mais informações. Ela voltou ao Sr. Geraldo, que estava organizando alguns livros. "Sr. Geraldo, você sabe algo sobre rituais realizados na estrada 262? Encontrei uma carta mencionando algo assim." O rosto do Sr. Geraldo ficou pálido. Não deveria ter encontrado essa carta. É uma parte da história que muitos tentam esquecer.
Dizem que há muitos anos, antes de a estrada ser construída, uma aldeia inteira desapareceu misteriosamente. Os poucos sobreviventes realizaram rituais para conter a escuridão que se apossou do local. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E a mulher de branco? Ela está conectada a isso? Possivelmente. Isabel e outras almas perdidas podem estar presas devido a essa maldição. A estrada foi construída sobre um terreno amaldiçoado, e a energia negativa atrai tragédias. Com essa nova informação, Ana sabia que precisava voltar à rodovia e confrontar a verdade. Maria Clara e Isabel aguardavam sua volta, ansiosas por respostas e pela chance de serem libertadas. Naquela noite, Ana dirigiu de volta à rodovia 262, com o coração cheio de determinação. Ao chegar ao local do acidente, ela sentiu a presença de Maria Clara e Isabel. Elas pareciam mais fortes, como se sua própria investigação lhes desse mais poder. Descobri algo importante, disse Ana, falando diretamente para as almas. A estrada está amaldiçoada devido a um ritual antigo. Precisamos desfazer essa maldição para libertar vocês. Maria Clara e Isabel assentiram, mostrando seu apoio silencioso. Ana sabia que a jornada seria perigosa, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio para libertar aquelas almas perdidas. E quem sabe, encontrar um pouco de paz para si mesma também. Com a lua brilhando no céu e a estrada envolta em mistério, Ana se preparou para desvendar os segredos sômbrios que assombravam a rodovia 262. Ela sabia que a verdade estava próxima. Com a ajuda de Maria Clara e Isabel, estava pronta para enfrentar qualquer coisa. A noite estava pesada com a promessa de uma tempestade, trovões distantes anunciando a chegada iminente da chuva. Ana estava de volta à clareira, o marco de pedra agora limpo e revelado. Maria Clara e Isabel estavam ao seu lado, suas presenças mais tangíveis do que nunca. Elas aguardavam ansiosas, sentindo que aquela noite traria a conclusão que tanto esperavam. Ana havia passado os últimos dias estudando a carta sobre o ritual antigo. O texto estava desgastado pelo tempo, mas ainda legível o suficiente para fornecer instruções. Ela havia coletado os itens necessários: velas, sal, ervas e um antigo amuleto encontrado nos arquivos. Sabia que, para desfazer a maldição, precisava seguir as instruções à risca. Estamos prontas, disse Ana, tentando acalmar seu próprio coração acelerado. Vamos começar. Ela acendeu as velas ao redor do marco de pedra, formando um círculo protetor. Com cuidado, desenhou símbolos antigos no chão, usando o sal, seguindo as orientações da carta. O vento começou a soprar com mais força, e a presença das almas parecia crescer. Isabel, Maria Clara, chamou Ana. Sei que isso é arriscado, mas preciso que confiem em mim. Vamos desfazer essa maldição juntas. As duas almas assentiram, seus olhos refletindo a esperança e a determinação. Elas sabiam que aquela era sua única chance de libertação. Ana começou a recitar as palavras do ritual, a língua antiga soando estranha e poderosa em seus lábios. A cada sílaba sentia a energia ao seu redor se intensificar. O ar parecia vibrar com uma força invisível, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo esticado. De repente, um grito agudo cortou o ar, e uma figura sombria emergiu da floresta. Era uma forma indefinida, feita de sombras e escuridão, os olhos brilhando com uma maldade ancestral. A entidade que havia causado todas aquelas tragédias estava ali, tentando impedir o ritual. Ana não vacilou. Com a mão firme, ergueu o amuleto e continuou a recitar as palavras do feitiço. A entidade avançou, mas uma barreira invisível criada pelo círculo de sal a impediu de alcançar Ana. Você não pode nos deter, gritou Ana, sua voz cheia de determinação. Esta maldição será quebrada. Maria Clara e Isabel sentiram a energia da entidade e sabiam que precisavam ajudar. Juntas, concentraram suas forças espirituais, projetando uma onda de luz em direção à criatura sombria. A entidade recuou, seu corpo se contorcendo em agonia. Com um esforço final, Ana terminou o feitiço, sua voz ecoando pela clareira. O amuleto brilhou intensamente e uma onda de energia varreu o local, dissipando as sombras e purificando o ambiente. A entidade soltou um grito final e desapareceu, deixando apenas o silêncio e a paz. As velas se apagaram uma a uma e o vento cessou. Ana caiu de joelhos, exausta, mas vitoriosa. Quando levantou a cabeça, viu que Maria Clara e Isabel estavam diferentes. Suas formas eram mais claras, suas presenças mais serenas. Obrigado, Ana, disse Isabel, sua voz suave e cheia de gratidão. Você nos libertou. Maria Clara sorriu, suas lágrimas de alegria brilhando como estrelas. Finalmente podemos descansar.
As duas almas começaram a se desvanecer, suas formas se transformando em luz pura. Ana sentiu uma paz profunda em seu coração, sabendo que havia cumprido sua missão. Elas estavam livres e a maldição da rodovia dos 62 havia sido quebrada. Ana ficou ali, na clareira, por um longo tempo, absorvendo a serenidade do momento. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Tinha enfrentado forças sômbrias, desvendado mistérios antigos e libertado almas perdidas. Sentia-se mais forte, mais conectada ao mundo espiritual e, acima de tudo, em paz consigo mesma. Quando a chuva finalmente começou a cair, Ana levantou-se e caminhou de volta para seu carro. O caminho pela rodovia dos 102 agora parecia diferente, menos ameaçador e mais tranquilo. As sombras que antes assombravam a estrada haviam desaparecido, substituídas por um sentido de renovação. Ana dirigiu de volta para Belo Horizonte com um coração leve. Sabia que havia feito algo importante, algo que iria ressoar através do tempo. As almas de Maria Clara, Isabel e de todos aqueles que haviam sofrido na rodovia dos 102 agora podiam descansar em paz, suas histórias conhecidas e suas dores aliviadas. Ao chegar em casa, Ana encontrou sua irmã esperando na porta. Seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. Abraçaram-se longamente, sem precisar de palavras. Ana sabia que sua própria jornada estava apenas começando, mas estava pronta para o que viesse, fortalecida pela experiência e pela coragem que havia encontrado dentro de si. E assim a rodovia do 62 voltou a ser apenas uma estrada, suas histórias sombrias transformadas em memórias. Ana, agora uma guardiã de segredos antigos, estava preparada para continuar sua missão, sabendo que onde quer que fosse, as almas daqueles que havia ajudado estariam sempre com ela.